Bom dia, hoje quarta-feira é dia da catequese do Papa Francisco. Vamos aprofundar um tema bem interessante, o combate na oração. E você já vê a imagem do céu de São Paulo por aqui, dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima vai ser de 24 graus. Aqui no CN Notícias, nossas equipes te deixam informado das principais notícias desta manhã. Infelizmente, mais uma noite de guerra entre israelenses e palestinos. Aqui no Brasil, vamos saber como está a vacinação contra a Covid e a suspensão da vacina AstraZeneca em gestantes. Hoje, Dia Internacional da Enfermagem. Parabéns a todos esses profissionais que se dedicam em cuidar das pessoas. Em Portugal, a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Vamos para o intervalo com imagens de São Paulo. Amanhã é 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, uma devoção iniciada em Fátima, Portugal, e é para lá que vamos com a Graciele Reis para saber como está a programação dos eventos dessa data tão importante. Para quem acompanhou mais cedo aí no Brasil, a Canção Nova transmitiu a missa em ação de graças pelos 20 anos da TV Canção Nova em Portugal, missa que foi celebrada na Basílica da Santíssima Trindade aqui no Santuário de Fátima. Essa Eucaristia foi presidida por Dom Serafim Ferreira, bispo emérito da Diocese de Leiria Fátima, Dom Augusto César, bispo emérito da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, Dom Jaime Antunes, bispo de Tete, no Moçambique, Padre Antônio Justino, membro da comunidade Canção Nova e pároco de Mourão, Diocese de Évora, além de sacerdotes amigos. Foi no dia 12 de maio de 2001 que a Canção Nova começou suas transmissões com a peregrinação internacional aniversária de Fátima. De lá para cá, não deixou de contar em sua programação com essas transmissões, além de conteúdos produzidos localmente ou vindos do Brasil, Roma e Terra Santa. As comemorações pelos 20 anos da TV Canção Nova começaram desde ontem, com o Santo Terço conduzido pela comunidade na Capelinha das Aparições, quando também foi renovada a consagração feita por Padre Jonas Abib no dia 11 de maio de 2004. Então, portanto, no dia de hoje à noite também será transmitida a peregrinação aniversária e também quem está no Brasil poderá assistir a partir de 5h15 da tarde. E amanhã, 13 de maio, também as celebrações, o Santo Terço e a missa a partir de 6h15 da manhã aí no Brasil. Graciele Reis para o Canção Nova Notícias. A devoção a Nossa Senhora de Fátima também foi lembrada pelo Papa Francisco. Hoje ele retomou as catequeses com a presença de peregrinos e afirmou que o combate na oração deve ser persistente. As informações direto de Roma com a Lísia Costa. Bom dia a todos, dia de festa por aqui, afinal de contas, ter a catequese com a presença dos fiéis é sempre uma alegria, uma movimentação bonita. O Papa foi acolhido com esta alegria pelas cerca de 300 pessoas que estavam ali no Palácio Apostólico. Ele agradeceu por todos que ajudaram neste retorno e disse que era muito difícil falar olhando só para o nada, apenas para uma câmera, e que ver as pessoas, ouvir um pouco da história delas o fazia rezar ainda mais. Sabemos que o Papa gosta muito deste encontro face a face, de ouvir e de falar com o seu povo. Já na meditação, ele falou da oração como um combate. Disse que não é sempre que rezar é algo cômodo, agradável. Falou que muitas vezes, quando pensamos em separar um momento para a oração, nos vem à mente tantas tarefas, coisas que parecem urgentes. Disse que isso acontece também com ele. Mas que depois percebemos que esta coisa não era assim tão importante, que se tratava apenas de uma armadilha do inimigo. O Papa disse que precisamos ser persistentes, mesmo quando não sentimos a presença de Deus, quando não temos uma resposta. Citou tantos santos que são modelos e mestres de oração que seguiram firmes no momento de escuridão. Falou inclusive de Santo Inácio de Loyola, que ensinou os exercícios espirituais, mostrando que rezar é atividade, é combate. E fugindo do texto, o Papa quis contar sobre um pai de família que ele conheceu na sua antiga diocese, ou seja, lá em Buenos Aires. Falou que a filha deste homem tinha sido desenganada pelos médicos e que ele foi até o santuário de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, e passou toda a noite agarrado ao portão do santuário, pedindo a cura de sua filha. Pela manhã, ele voltou ao hospital e recebeu a notícia que sua filha estava curada.
O Papa disse que a oração faz milagres porque toca a ternura de Deus, que é nosso Pai e nos quer bem. Mas alertou que quando nós não temos a resposta que queremos no momento, Deus nos responde e realiza o milagre de uma outra forma e que muitas vezes só entenderemos no futuro. Destacou que quando olharmos para trás, veremos que Deus estava sempre conosco e nunca nos abandonou. No final, o Papa recordou que amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. Pediu que continuemos rezando pela paz no mundo, pelo fim da pandemia e pela nossa conversão. Recordando que o texto completo da catequese está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E na terça-feira, o Papa Francisco instituiu oficialmente a catequese como um novo ministério na Igreja. A decisão aconteceu com a publicação do documento Anticum Ministerium. 20 anos atrás, Rudy Gley aceitou a missão de ser catequista na paróquia São Marcos Evangelista. Para ele, só resiste quem ama o que faz. Ser catequista significa aquele que anuncia a palavra de Deus. O catequista ele precisa ter confiança primeiramente em Deus, pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria sempre, mas preparar os seus encontros, preparar aquelas pessoas que ele vão acompanhar. A arte de ensinar a doutrina nasceu desde os primeiros anos do cristianismo. Os apóstolos viajaram por vários países para anunciar a boa nova do Mestre Jesus Cristo, mas eles também tiveram a preciosa contribuição dos leigos e leigas, que espalharam os ensinamentos nas comunidades cristãs. Eram os primeiros passos da igreja primitiva. Não há dúvidas de que a catequese ajudou a espalhar semente do Evangelho pelo mundo. Tem sido assim até hoje, disse o Papa Francisco ao lançar o novo documento Anticum Ministerium, que instituiu a catequese como ministério da Igreja. O arcebispo de Aracaju avalia como um importante passo para que os leigos encarem a catequese não só como um serviço, mas como vocação. Esse documento é de extrema importância para nós, mas principalmente para os nossos catequistas. E hoje, sendo assim assimilado por todos nós, vai dar um impulso animador essa atitude do Papa de reconhecer realmente a importância do catequista na vida de uma paróquia. O pontífice destacou no documento a importância do trabalho do catequista para promover encontros autênticos com as futuras gerações. Destacou também a necessidade de metodologias criativas para o anúncio do Evangelho, coerente com as transformações missionárias da Igreja. Volney também é catequista experiente, tem mais de 20 anos de estrada. Na opinião dele, os candidatos ao novo ministério da Igreja têm que ter um perfil. O que evangeliza não é minha palavra, mas aquilo que eu vivo. Né? Porque se eu falar e não viver, quando a outra pessoa vê, aquele ali que está fazendo, né? Ele diz tudo e faz o contrário. Então a vida tem que ser testemunho vivo. O melhor evangelho para qualquer pessoa, já dizia São Francisco, é a vida, né? Talvez eu seja o evangelho que o outro não consiga ler, que o outro precise ler, na verdade. Uma boa notícia, o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, deixou a unidade de terapia semi-intensiva na segunda-feira. De acordo com a equipe médica, o Monsenhor está com um quadro clínico bom, diagnosticado com mieloma, foi encaminhado para monitoramento dos efeitos colaterais do tratamento iniciado na semana passada. As funções cardíaca e renal foram estabilizadas e agora ele prossegue o tratamento do quarto sem previsão de alta. Monsenhor Jonas Abib agradece a cada um pelas orações e aos profissionais que o acompanham na recuperação de sua saúde. A seguir, infelizmente, seguem os conflitos entre árabes e israelenses. Rezemos pela paz na Terra Santa. Vamos para o intervalo com imagens de Campo Grande, por lá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, a máxima de 26 graus. E no noticiário internacional de hoje, o principal assunto é o conflito entre palestinos e israelenses. O The New York Times destaca mais de 30 mortos em Gaza. O Hamas dispara foguetes contra cidades israelenses e Israel atinge Gaza com ataques aéreos. Os civis estão em maior número entre os mortos. Enquanto isso, líderes dos dois lados podem colher benefícios políticos.
O britânico The Guardian estampa: violência entre Israel e Gaza. O número de mortos aumenta e enviado da ONU faz alerta. Mais ataques aéreos e foguetes relatados na pior violência desde 2014 entre Israel e o Hamas. Na manhã de hoje, uma pessoa foi morta e 2 ficaram feridas, depois que um míssil anti-ataque atingiu um jipe que fazia patrulha perto da fronteira entre Israel e Gaza. Equipes médicas encontram dificuldades para chegar ao local. E o italiano Avvenire diz: dezenas de vítimas da guerra entre Israel e o Hamas. Desde segunda-feira, 43 palestinos foram mortos em Gaza. As baixas israelenses aumentaram para 6. O Conselho de Segurança da ONU se reúne com urgência para discutir o assunto. O movimento islâmico e a Jihad continuam bombardeando a região de Tel Aviv e outras cidades israelenses. O Estado judeu responde com ataques aéreos, mais de 500, de acordo com o porta-voz militar. Vamos agora a Brasília conversar com a Liana Nunes sobre a suspensão da vacina AstraZeneca Oxford para gestantes. Bom dia, Liana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo. Depois da Anvisa orientar a suspensão da vacinação para gestantes, a vacina de AstraZeneca Oxford, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em coletiva de imprensa na noite de ontem, anunciou que, de fato, essa vacinação está suspensa para mulheres grávidas, no caso da vacina AstraZeneca Oxford. Isso aconteceu em virtude de uma mulher grávida de 35 anos, uma brasileira, ter sofrido graves complicações após receber o imunizante. Já em relação à vacina da Pfizer e também da Coronavac, essas vacinas estão autorizadas de acordo com o Plano Nacional de Imunização para mulheres grávidas, porém mulheres que estejam com alguma comorbidade. E agora, atualizando para você os números da Covid-19, já são aí 13.847.191 pessoas recuperadas, 47.853.318 doses já foram aplicadas em brasileiros. Infelizmente, o Brasil atinge aí a triste marca de 45.540 óbitos desde o início da pandemia. Ontem, pela primeira vez, depois de 55 dias, o Brasil atingiu aí uma média móvel de mortes de até 2.000 pessoas por dia. E mudando um pouco de assunto, aqui na Canção Nova em Brasília, a equipe recebe hoje o ministro das Comunicações, Fábio Farias. Na oportunidade, o ministro participa de uma entrevista para o programa Além da Notícia, onde vai ser conversado a respeito da tecnologia 5G que chega no Brasil, além de outras ações. Rodrigo. O Ministério da Saúde liberou recursos para o enfrentamento da Covid-19 na atenção básica em saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que libera mais de 900 milhões de reais para a atenção básica da saúde. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e outros ministros. Os recursos serão destinados aos 5.570 municípios de todo o país e inclui repasse a unidades básicas de saúde, atendimento a crianças menores de 7 anos vinculadas ao programa Bolsa Família, atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade e limitações funcionais, além de fortalecimento de equipes de assistência em saúde para povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Segundo o Ministério da Saúde, a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS, e é caracterizado por um conjunto de ações de saúde que abrange a promoção e a proteção da saúde. De Brasília, Camila Castro. A seguir, o número de PMs afastados por Covid registra queda de 82% após vacinação. A nossa repórter Aline Mércio vai trazer mais informações. Vamos para o intervalo então com imagens de Salvador, na capital baiana, dia de sol com algumas nuvens, mas sem chuva, a máxima de 28 graus. Aqui no estado de São Paulo, teve redução nos casos de Covid em policiais militares, depois que eles começaram a receber a vacina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias.
Ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou um dado que mostra uma queda de 82% nos casos de Covid-19 entre policiais militares. Essa queda aconteceu depois da vacinação de policiais que aconteceu aqui no estado a partir do dia 5 de abril. Antes do dia 5 de abril, 1.700 policiais por semana pediam afastamento com sintomas ou diagnóstico de Covid-19. Depois da vacinação, esse número caiu para 300. A gente lembra que em São Paulo, 96% dos policiais militares já estão vacinados. E hoje começa também a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 55 a 59 anos que possuem algum tipo de comorbidade listada pelo governo. Entre essas comorbidades estão doenças cardíacas, pulmonares e renais. Quem tiver uma dessas doenças deve levar um laudo médico na hora da vacinação. Voltamos aos estúdios. Vamos falar do tempo? A chegada de uma massa de ar polar muda o clima em todo o Brasil. Confira a previsão do tempo para hoje. O deslocamento de uma nova frente fria sobre o sul do Brasil muda o tempo em boa parte do país. Há risco de chuva forte no litoral de Santa Catarina e em Curitiba. E as áreas de instabilidade vindas do sul trazem chuvas fortes também para o estado de São Paulo, com risco de temporais. Para o centro-oeste, o frio de origem polar derruba as temperaturas em Mato Grosso do Sul e dificulta a formação de nuvens, o que deixa o ar seco no restante da região. Sobre o norte do Brasil, também há uma área de instabilidade sobre o extremo norte da região, que espalha nuvens carregadas sobre Roraima, Amapá, parte do Pará e Amazonas. Há alerta de temporais para Boa Vista, Macapá, Belém e Manaus. A instabilidade também traz chuvas para capitais do Nordeste, como São Luís, Fortaleza, Natal e João Pessoa. O alerta é de temporais para Maceió. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, profissão tão relevante em todos os tempos, mas que agora com a pandemia é ainda mais valorizada. A data faz uma homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada fundadora da enfermagem moderna. Segundo a agência Fiocruz, a enfermagem no Brasil é composta por 80% de técnicos e auxiliares, de 20% de enfermeiros. Parabéns a todos os enfermeiros nesse dia. Vamos ouvir agora então o depoimento da enfermeira Andréia Maria Minuti de Almeida, que trabalha aqui em São Paulo. O encantamento pela enfermagem, ele começou desde criança. Porque a minha mãe, ela foi profissional da área da saúde, então eu adorava que ela me contava as histórias desse tempo que ela trabalhou no hospital. E eu via no olhar dela todo o amor pela profissão. Depois de alguns anos, meu avô paterno foi residir conosco e ele era dependente para algumas atividades. E a minha mãe que prestou toda a assistência a ele. E eu tive o privilégio de ajudá-la. E foi nesse período que eu me fortaleci querendo ser enfermeira, o amor pela enfermagem, porque a enfermagem, ela é a arte do cuidar, ela é a dedicação, ela é você identificar as necessidades do paciente, você planejar o cuidado e assistir esse paciente na sua integralidade. A minha primeira experiência como enfermeira foi cuidando de crianças, pacientes tão fragilizados e dependentes que me ensinaram muitas coisas e me fortaleceram como enfermeira. Ser enfermeira em tempos de pandemia me trouxe vários aprendizados e desafios. O meu maior desafio foi me afastar do meu marido e do meu filho, no intuito de protegê-los. Então nós ficamos a princípio 3 meses sem se ver. Depois começamos a nos encontrar, uma vez por mês, às vezes era a cada 2 meses, mas essa foi a decisão mais acertada que nós tivemos nesse período. Porque a minha família, ela é o meu bem mais precioso, mas aquele paciente que estava aqui no hospital necessitando de cuidado, ele é o amor de alguém. Então ele precisava ser assistido, ser cuidado com todo carinho, dedicação, cuidado, humanização. E foi isso que aconteceu, porque a enfermagem ela fica à beira-leito 24 horas do paciente. E durante essa pandemia, a gente teve o paciente muito sozinho no hospital. Então, nós da equipe de enfermagem, era o maior vínculo que o paciente tinha naquele período. Muitas equipes assistiram o paciente à distância, mas a enfermagem não tem como nós vamos dar um banho no paciente,
administrar o medicamento, oferecer um alimento para o paciente à distância. E acho que isso foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu, esse fortalecimento, esse vínculo da enfermagem com o paciente. Quando a gente fala dessa época de pandemia, nós da equipe de enfermagem, nós tivemos muito medo de se contaminar e mesmo vacinados, a gente ainda tem medo. Mas o hospital, ele nos deu toda a estrutura para assistir esses pacientes com segurança. E hoje estamos aqui bem, hoje eu estou com a minha família, tomando todos os cuidados e muito feliz. Canção Nova Notícias está terminando, outras informações você confere no site noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6:45. Tchau, fica com Deus.